mitos e verdades. Fazer a FIV é certeza de gestação? Mito. A gente não está aqui vendendo um bebê. A fertilização é um tratamento que aumenta sim bastante a chance de gravidez, mas não é uma certeza. Inclusive no consultório, antes de começar o tratamento, eu passo uma tabela específica para cada casal, dependendo aí principalmente da reserva de ovário da mulher, sobre quais as chances daquele casal em específico. Mulheres acima de 40 anos não podem fazer FIV. Isso é mito, gente. A lei permite até 50 anos. Acima disso, em situações específicas, paciente saudável, fazendo as devidas atualizações e avaliações, a gente consegue a autorização do CFM e pode sim. Eu, inclusive, já tive caso de tratamento em paciente acima de 50 anos, que ainda não concluiu, então não dá para dizer se é sucesso ou não, mas já conheço histórias de sucesso em pacientes acima de 50. Tem sim alguns cuidados a mais, mas não é proibido. A FIV pode ser feita para reduzir o risco de síndromes? Isso é verdade, gente. Na fertilização, a gente leva idealmente até o estágio do blastocisto. Laboratórios de boa qualidade conseguem isso. Blastocisto é o estágio do embrião onde ele implanta no útero na natureza. Nesse estágio, eu costumo comparar com o ovo de galinha. Tem a parte interna, que é como se fosse a gema, que é o que forma o embrião, e a parte externa, que é como se fosse a casca, que formaria a placenta. A gente pode tirar um pedacinho dessa casca, congelar o embrião, e esse pedacinho é realizado para análise genética. No caso do embrião congelado, essa análise pode durar até 15 dias, ou se quiser fazer já direto para transferência, também pode, ou com resultado para o dia seguinte. Esse material é analisado no laboratório e tem vários tipos de análise. O mais comum é a PGTA, que a gente vai analisar o número de cromossomos. Isso serve, por exemplo, para reduzir o risco de aborto. 60% dos abortos são por problemas que é a aneuploidia, que é a alteração do número de cromossomos. Então a gente faz essa biópsia para reduzir o risco de abortos. Você reduz para em torno de 10%, independente da idade. E você reduz o risco de síndromes, como síndrome de Down, Turner, Klinefelter, Edwards e Patot, que são síndromes causadas pelo número errado de certo cromossomo. Então a gente consegue sim utilizar a FIV para reduzir risco de síndromes e de aborto. A FIV pode aumentar o risco de gêmeos? Depende. Dependendo da análise, você pode até reduzir o risco de gêmeos. Existem dois tipos de gêmeos. Os gêmeos idênticos é um embrião que dividiu em dois. Isso é aleatório, a gente não consegue controlar. Quando são gêmeos de características físicas diferentes, é porque a mulher ovulou 2 vezes. Na natureza, a gente não consegue controlar isso. A maior parte dos gêmeos familiares são gêmeos diferentes porque a mulher ovulou 2 vezes. Gêmeos idênticos não é genético familiar, isso é aleatório. Na fertilização, a gente consegue escolher se vai transferir 1, 2 ou 3 embriões. A lei permite 3, eu não transfiro 3 para ninguém. Então, se a gente escolhe transferir 2 embriões, você está aumentando sim o risco de gêmeos em relação à gestação natural. Agora, se a mulher escolhe transferir um só, ela teria mais risco de ter gêmeos engravidando naturalmente, porque ela poderia ovular de 2. Claro que mesmo transferindo um embrião só, ela pode ter um embrião que se divide em 2 e vira gêmeos idênticos. Então a FIV ela pode aumentar ou reduzir o risco de gêmeos, depende do cenário que você está olhando, e a gente consegue minimizar esse risco quando for desejado. Na FIV é utilizada uma bomba de hormônios. Eu ouço muito isso, eu detesto esse termo, já deu para saber que isso é mito. A gente não usa uma dose, uma bomba de hormônios. A gente usa para o tratamento uma dose mais alta do FSH, que é o hormônio que faz o ovário funcionar mais, então a mulher vai produzir muitos hormônios, mas a maior parte é produção própria. A gente usa uma outra medicação que serve para evitar que os folículos rompam sozinhos, que não é uma bomba de hormônio também, é como se fosse um anticoncepcional comum, guardadas as devidas proporções, né? E é uma terceira medicação que serve para o folículo romper e o ovo amadurecer. Então é uma dose mais alta do que o habitual, mas é principalmente hormônio próprio de produção ovariana e é por um curto período, 2 semanas no máximo, já volta completamente ao normal após a captação, se a gente não fizer engravidar nesse ciclo. Em alguns casos é permitido, outros a gente evita exatamente para não ter muitos sintomas, mas não é uma bomba de hormônio não. É proibido ter relações sexuais durante o tratamento, isso é mito. Claro, em alguns casos, quando o ovário está muito grande, muito estimulado, a mulher vai ter dor se tiver relação durante o tratamento. Então a gente pede para evitar no finalzinho da estimulação, principalmente pela questão de sintomas. Uma outra questão é que quando os ovários estão muito grandes, um pouco antes da captação, além da dor que ela vai ter se tiver relação,
ela pode causar uma ovulação aí precoce por fator mecânico, se tiver relação durante o período. Então, ela pode sim ter relação durante o tratamento, a gente só pede para evitar nos dias que antecedem ali a captação de óvulos. Na FIV pode escolher o sexo do bebê. Isso é mito também, gente. Com a biópsia, até seria possível saber o sexo do bebê, mas a lei proíbe fazer a biópsia para escolher o sexo. Então, quando a gente faz a biópsia, inclusive, o casal pode escolher saber ou não o sexo. Tem casal que escolhe saber o sexo, tem casal que escolhe não saber, e mesmo quem escolheu não saber, depois, quando engravidou, a gente pode recuperar essa informação e ela pode saber o sexo depois, mas a lei não permite que a gente use a biópsia para escolher o sexo. A FIV é indicada só para quem tem infertilidade. Isso é mito também, gente. Eu costumo comparar a FIV como se fosse uma viagem de avião. Imagina assim que você quer ir daqui para o Canadá. Você pode até ir de trem, de carro, não recomendo, né, que demora muito. A FIV seria a melhor, a viagem de avião seria a melhor opção. Então, para mim, a FIV é a opção mais rápida, em geral, mais efetiva para você chegar no teu objetivo de ter um filho. Não é a última opção, é a mais eficaz. Pode ser para qualquer casal que queira engravidar, tendo ou não dificuldade. Na FIV, as chances de engravidar são maiores do que as chances do casal naturalmente. Isso é verdade. Agora, o quanto que isso é verdade? Em geral, um único ciclo de FIV, a gente é como se desse a mesma chance que o casal teria em um ano tentando. Sempre é muito maior do que a chance de engravidar naturalmente. A não ser nos casos onde a chance natural já é muito baixa. Então, por exemplo, a mulher que tem muito pouca reserva de ovário, ela teria uma chance muito baixa de engravidar, tanto naturalmente quanto pela FIV. Mesmo assim, a chance da FIV, mesmo sendo baixa, ainda costuma ser muito mais alta do que na gravidez natural, mais ou menos igual a um ano tentando.